Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E nós falamos aqui de espiritismo e, como não poderia ser diferente, falamos de espiritismo e nos baseamos nas obras de Kardec, que são as obras fundamentais da doutrina. E conosco sempre o senhor Milton Felipe. E aí, senhor Milton, tudo bem? Tudo bem, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar da oportunidade para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. O senhor Milton, Sim, senhor. mandaram aqui um questionamento bastante interessante, como sempre, que diz assim: há uma passagem no Evangelho em que Jesus teria feito a seguinte afirmação: não deveis dar pérolas a porcos. O que significa isso? Muito bem. O estudo do Evangelho deve obedecer, cremos, alguns critérios. Alguns critérios. E entre esses critérios, é nós examinarmos sempre o conjunto das informações ali contidas, porque em separado nós vamos fazer, porque é essa a proposta de quem escreve, faz a pergunta. Mas lembrar-se sempre de que Jesus falava por metáforas, por parábolas, por ideias criadas de maneira figurada, né? Porque ele tinha sempre um propósito a alcançar o seu objetivo através do conhecimento de cada um. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Tanto que nas parábolas de Jesus, nós mostramos e demonstramos isto, dada a grandeza da sua inteligência, sabendo que estava se dirigindo a espíritos ainda inferiores, intelectual e moralmente falando. Então essa frase, dita assim como a pessoa propõe, significa realmente não oferecermos a qualidade do conhecimento a quem não realmente está devidamente preparado para recebê-la. Não dar pérolas, aos porcos pérolas, na ideia original, que seria a utilização de uma joia, para a fabricação de uma joia, porque os porcos realmente não compreendem, não saberão utilizar e nem comem, porque não é alimento. De forma que, dita isso, se não me engano, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7, o que está assinalado aí. É exatamente numa passagem em que Jesus se viu na contingência de oferecer uma qualidade de palavra para as pessoas aproveitarem bem a quem se destina o conhecimento. O Coelho, nos nossos programas, ele sempre faz referência à necessidade do conhecimento espírita. Hoje é o conhecimento doutrinário do Espiritismo que faz uma ampla ligação com o trabalho feito por Jesus, a atividade feita por Jesus de Nazaré. Ora, Jesus, se nós aqui sabemos perfeitamente que ao divulgarmos o Espiritismo, nós não estamos saciando por inteiro a fome de conhecimento de muita gente, porque muitas ainda não estão devidamente preparadas para entender o significado desse conhecimento, que diremos na época de Jesus, em que ele semeou as suas verdades, as suas realidades dentro de um panorama ainda muito
triste do ponto de vista da cultura daquele tempo, cultura humana daquele tempo. Quando ele faz essa referência, e o evangelista escreve da forma como escreveu, ele está dirigindo a palavra aos seus discípulos. E ele estava ensinando os seus discípulos como ensinar o povo. Então ele estava transmitindo um conhecimento novo e preparando esses discípulos para multiplicarem esse conhecimento. Claro que ele conhecia muito bem com quem ele estava falando e já estava advertindo, não fiquem distribuindo também isso, porque muita gente não vai entender, como de fato não entenderam. Não entenderam, menosprezaram e não aceitaram os seus ensinamentos por inteiro, como depois de 2000 anos ele chega até nós. Ainda assim, conforme falamos num programa anterior, adulterado, não é, Coelho? Descaracterizado, coisas. Adulterado, e muitas vezes de palavras, no caso do Evangelho, que não foi nada dito daquilo que está escrito. Mas como eu disse, vamos analisar a pergunta exatamente pela frase oferecida. Então, se perguntarem assim, o que você acha dessa frase? Realmente, a distribuição do conhecimento para quem não entende não adianta nada. Ainda não é momento das mudanças. Quando chegar o momento das mudanças, todos entenderão. Então, mas veja você. Você está falando lá da época de Jesus, nós estamos aí há 2000 anos e tal. Só que, em 1857, os espíritos superiores trouxeram uma doutrina que a maioria ainda não conhece, para trazer os ensinamentos de forma clara e objetiva. Então, tem muita gente que fala da doutrina espírita e às vezes coloca, não, porque o livro dos espíritos tem lá umas palavras muito difíceis. Na realidade, as palavras difíceis decorrem das traduções. E a gente até tem ideia de, no futuro, mais breve possível, fazer algo com as palavras mais usuais do nosso tempo. Né? Porque as pessoas lá atrás eram pessoas bem intencionadas, faziam as coisas de coração mesmo, colocavam o seu tempo à disposição deste trabalho, e era uma outra linguagem que se usava. Hoje a linguagem é diferente. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de buscar ou interpretar essas palavras ainda de forma boa. Mas a doutrina espírita traz sobre essas informações de Jesus a luz. Os esclarecimentos trazidos. Qual é a diferença da doutrina? É que traz, não mais por parábolas, traz de forma objetiva esses ensinamentos. E, lamentavelmente, o que a gente faz hoje? A gente vai atrás de buscar o conhecimento trazido por um espírito. A gente não entende ainda qual é o objetivo e como a doutrina espírita foi, vamos chamar de codificada. A gente não sabe como é que isso aconteceu exatamente, né? Porque não busca as bases fundamentais da doutrina, e a gente prefere acreditar no que alguém disse. Então, veja, a gente tem a oportunidade de estar aqui. Naquele tempo, o acesso às coisas era extremamente difícil. As pessoas eram extremamente limitadas ainda. Hoje, a nossa amplitude de conhecimento já se ampliou muito. E os nossos meios de buscar o conhecimento se ampliaram mais ainda. E a gente vê pessoas buscando a doutrina de forma totalmente equivocada.
A doutrina em si, a gente já falou aqui, não tem absolutamente nada de errado. O erro é da interpretação que algumas pessoas dão para algumas questões. Porque supõe que algum espírito do médio A, ou B ou C esteja acima dos espíritos superiores. Seja mais verdade aquela premissa trazida por esse espírito do que os espíritos superiores nos colocaram. Então, veja, hoje a gente tem, como diz, a faca e o queijo na mão para evoluir, que é o nosso objetivo, para ampliar os nossos conhecimentos, que é o motivo principal da nossa encarnação. E a gente fica discutindo coisas que não têm o menor sentido, doutrinariamente falando. Por quê? Como diz o Milton, porque a gente não busca o estudo das... Não vai atrás. Não né? vai atrás das informações corretas. Não vai atrás. E esse é um engano, né? É um engano. Engano que realmente se traduz depois por uma enorme dificuldade nossa em seguir a evolução dos tempos, digamos, para ser mais exato. Jesus tem um conhecimento muito maior, muito maior. Agora, nós ficamos às vezes retidos em coisas assim de pequeno valor e significado menor ainda, e não damos conta de que estamos deixando de ampliar mais, de fazer novas experiências, aumentando mais o nosso conhecimento. Isso é uma realidade, não é? Uma realidade demonstrada, uma realidade que pode ser comprovada. O processo da comunicação é muito interessante. A pergunta que eu faria, assim, numa discussão bem filosófica, se Jesus, se fosse o caso, falaria hoje a respeito do levantamento dessa questão, com toda a certeza que não. Coelho já disse, vivemos agora uma tecnologia da comunicação muito maior, portanto, nós estamos fazendo uma mudança significativa a respeito de como se comunicar. O Coelho faz essas observações na qualidade de editor. Então, ele deve pegar, penso, e no seu trabalho, material mais diversificado, tanto daqueles que estão mais avançados, como que aqueles que estão ainda menos avançados. A verdade é que, no processo da informação e da comunicação, o mundo deu um salto muito grande, muito grande. E portanto, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual seria, se existiria no mundo um espírito que pudesse servir de modelo, quando eles falam de Jesus, logo em seguida, eles vão expressar uma verdade muito importante e nova, que eu creio, se a gente se ater ao que ali está escrito, nós aprenderemos muito. Eles dizem, naquele tempo, Jesus falava por figurações, por parábolas, porque parábola, do ponto de vista da literatura, é uma historinha que se conta embutindo no seu meio, então uma verdade filosófica ou de ciência. Isso é uma parábola. Jesus certamente hoje usaria de uma terminologia muito atualizada. E objetiva. E muito objetivo, porque uma das qualidades, uma das características de um espírito superior é a objetividade. Eles falam menos dizendo muito. Muitas coisas com poucas palavras. Com poucas palavras. Então, hoje nós teríamos que fazer um esforço maior, porque estamos vivendo num planeta de provas e de expiações, onde prevalece ainda a maioria constituída de espíritos inferiores. Intelectual, olha, meus amigos, fico com essa palavra, é inferior.
intelectual e moralmente falando, de forma que sente mais dificuldade de assimilar, sente muita dificuldade. Nós nos esforçamos aqui para transmitir a genuína doutrina dos espíritos superiores que está contida nas obras de Allan Kardec, nos 5 livros fundamentais e nos 12 volumes da coleção da Revista Espírita. Nós sabemos muito bem o que significa esse esforço para comunicar o Espiritismo numa época como hoje e como as pessoas entendem o que nós falamos aqui. E a conjugação que as pessoas fazem da realidade, da verdade, com a falsa informação. Pois acreditem, muitas pessoas preferem viver na ilusão das falsas realidades apresentadas. Até porque é difícil aceitar que está errado. Se não raciocinar, digamos, estou falando com o René Descartes, se não raciocinar, não chega a essa coisa. Pois é, mas e tem um problema sério que, à medida que você traz informação nova, nós temos assim em nós ainda muito orgulho que faz com que a gente não se permita nos transformar. É porque vai exigir, né? Entendeu? Enfim, com relação à doutrina espírita, há algo assim. O Milton e eu conversamos muitas vezes sobre algumas questões do porquê. A doutrina, os livros fundamentais, começaram lá em 1857. E eles, desde então, existem. Foram trazidos para o nosso idioma, foram trazidos para o Brasil e estavam disponíveis pelo mundo afora. Nesse meio tempo, surgiram outros livros supostamente espíritas, trazidos por médiuns e pessoas, mas de forma individual, que não tiveram o devido cuidado que Kardec teve quando universalidade das informações. Quem quiser entender isso que a gente está falando, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, né, do controle universal das informações, como é que Kardec fez isso. Então veja, essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas que trouxeram essas informações através de outros meios, com toda certeza, não conheceram as informações de Kardec e dos espíritos superiores. E se conheceram, leram superficialmente. A gente vê pessoas hoje tentando falar, não, eu li o livro dos Espíritos. Quantas vezes você já leu o livro dos Espíritos? Uma porção. Você acha que você entendeu tudo? Não, que é isso. Então, o que acontece? A gente leu, não estudou. E é mais fácil a gente acreditar em uma coisa que alguém falou. Mas quem é esse alguém? Ah, mas é tão bonzinho, mas e daí? Eu sempre brinco aqui, já brinquei com o Milton. O Milton é uma pessoa ótima. Eu gosto dele, acredito nele, acho ele de uma capacidade, de um conhecimento, como poucas pessoas. Mas eu jamais deixaria ele fazer a operação do meu filho, porque ele não é médico. E questões relacionadas no Brasil, né? Questões relacionadas à economia, a futebol, a política e a espiritismo, todo mundo acha que é expert, sem ter estudado. Então você vê as pessoas falando de espiritismo, o cara não sabe nem quem é Allan Kardec. Como é que se mete a falar de espiritismo se não sabe quem é Allan Kardec, sem ter estudado as obras fundamentais? Veja, o que a gente está perdendo? É uma oportunidade de ouro, com informações claras e objetivas, diferentemente das parábolas que Jesus foi obrigado a utilizar naquele período, porque, como o Milton disse no início, as pessoas não tinham condições ainda de assimilar, mas hoje a doutrina traz as informações de forma objetiva. E a ciência avança, né? Pois é, e a doutrina, com todo o avanço da ciência,
não perdeu absolutamente nada. Não, a ciência não consegue alcançar. Pois é, então veja a diferença. Mas tem sempre aquele que acha, como você diz, né, quem falava dos novidadeiros... Herculano Pires. Os caras inventam uma novidade, falam de não sei o quê, de física quântica, de outras coisas, e que não tem nada a ver com a doutrina. E as pessoas que fazem parte da doutrina querem se atualizar nas novidades e não conhecem os fundamentos doutrinários. Que a gente também está aprendendo, nós estamos estudando para aprender. Estou longe, a gente está longe de saber tudo, mas a gente precisa, para saber falar de espiritismo, eu preciso saber os fundamentos da doutrina. Essencialmente. Não é isso, seu amigo? Exatamente, essencialmente. É isso aí, meu amigo. Olha, você vê, falamos um pouquinho. Até porque não dá chance maior, mas seria bom as pessoas se remeterem à origem do texto, do evangelista ali, do evangelho, para depois entender o que nós estamos mencionando aqui. Pela oportunidade, queremos saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, mais um programa e eu gostaria de lembrar aos que nos assistem, nos ouvem, que no nosso canal no YouTube é o Allan Kardec TV. Esse vídeo estará lá à disposição de todos, como todo o material que a gente produz e a gente deixa lá para quem quiser. Aproveitem, inscrevam-se no nosso canal, né? Porque a gente semanalmente tem coisas novas e vocês vão poder acessar essas informações. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.